Além do conforto, a importância da engenharia para a ergonomia. É sobre isso que nós vamos falar hoje com você no nosso podcast. Roda a vinheta. Podcast AESP Fala, o podcast que está dando o que falar. Na nossa primeira edição, mais de 1000 visualizações com você, junto com você que está com a gente aqui no nosso canal, né, curtindo esse podcast que de fato está dando o que falar. Hoje com um tema super interessante, esse é um podcast que é uma iniciativa da AESP, que é a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, né, com o patrocínio da Multo, que é a nossa caixa de assistência dos profissionais do Sistema CREA-CONFEA de Pernambuco. Então, vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que está dando o que falar aí também, com um convidado super especial. Eu sou Aldenor Marinho, engenheiro de segurança do trabalho e diretor da AESP. Hoje nós estamos com um convidado super especial, nosso amigo Rogério Mota. Primeiramente, muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Será um prazer poder compartilhar esse momentozinho aqui com você. Hoje a gente vai ter muita entrega, gente. Vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre ergonomia, sobre a relação da ergonomia com a engenharia, né, como é que elas se unem, né, para tratar das condições de trabalho do ponto de vista ergonômico. A gente vai falar sobre a relação estreita, né, dessa engenharia com a ergonomia. Vamos falar sobre os saberes da ergonomia que são, vamos dizer, traduzidos para o engenheiro de segurança do trabalho, falar também sobre as principais diferenças entre a AEP e a AET e muito mais. Vamos falar sobre regulamentação, sobre aspectos técnicos, enfim, tudo que certamente você vai ter muito interesse. Mas antes de começar, você que é nosso Prev, quer dizer, você ainda não sabe o que é Prev, né? Prev é o nosso amigo prevencionista. Muito carinhosamente, a gente vai chamar você de Prev, porque você é um engenheiro, você é um técnico de segurança, é um advogado, enfim, que vive esse mundo da prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, né? Que é vamos dizer, um amante dessa prevenção no ambiente de trabalho. Então, você que é nosso Prev, a partir de agora, ou já é nosso Prev, né, desde o nosso primeiro episódio, a gente aqui tem um compromisso, certo? Nós temos 3 regrinhas de ouro, né, para você fazer com que esse podcast vá o mais longe possível. Né? Então você vai, nossa primeira regrinha, você vai se inscrever se ainda não se inscreveu no nosso canal, você vai dar um like, né, Rogério, para que, gostei aí demais da fala do nosso amigo Rogério, né, foi massa, né? Então você vai, a primeira regra é se inscrever e dar um like no nosso vídeo, no nosso conteúdo. Se você gostou do nosso tema, achou legal, poxa, muito bom, até já de cara eu estou gostando do tema, compartilha aí com seu amigo, um cara que você gosta demais, sua amiga, aquela pessoa que você gostaria de compartilhar esse conteúdo. Nem precisa ser para todos os seus grupos, nem precisa ser para 10 pessoas, manda só para uma. Olha, esse é um conteúdo especial que eu estou mandando para você, do jeito que a gente está fazendo para você. E por último, se fizer sentido tudo aquilo que a gente falar para você, escreve lá no comentário. Rogério vai falar sobre muita coisa legal aqui. Na hora que ele falar aquilo que, poxa, isso aqui me tocou, isso aqui eu gostei, tá combinando aqui com o meu dia a dia na minha indústria, na minha fábrica, enfim. Comenta lá, olha, eu gostei disso, por isso, estou vivendo isso na minha empresa, enfim. Se ele falar uma frase de efeito, poxa, anota lá, legal, gostei disso aqui, Fala a frasinha de efeito. E isso vai fazer a gente crescer ainda mais, tá certo? Rogério Mota, agora chegando para falar sobre você, né? Rogério Mota, ele é engenheiro de segurança do trabalho antes de mais nada. Ele é doutor pela Universidade do Porto. É um executivo de sucesso de mais de 30 anos em grandes clusters industriais, né, Rogério? Com uma vasta atuação aqui no estado de Pernambuco, mas em outros também. Ele é conselheiro consultivo do Board Academy e, além de tudo, é um ergonomista de mão cheia. Então, seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Aldenor. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu é que fico lisonjeado pelo convite, né, para falar de um tema tão importante para a engenharia de segurança. Né? Eu tenho militado nessa área de ergonomia já há 25 anos, né? Quando eu me deparei a primeira vez com uma série de problemas relacionados ao trabalho, que envolvia conforto, a saúde e a segurança do trabalhador, e que envolvia diretamente o tema ergonomia. Né? E naqueles anos
final dos anos 90, início dos anos 2000, nós não sabíamos nada de ergonomia, né? E o que é que mudou daquele tempo para cá? Mudou Absurdo, muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, a área de engenharia, ela é fundamentalmente ergonomia, e a área de ergonomia é fundamentalmente engenharia, né? A ergonomia abriu para mim a engenharia. Primeiro eu comecei, né, a minha vida profissional como técnico de segurança do trabalho, né, no final dos anos no início dos anos 90, e aí fiz uma formação em educação e fiz uma especialização em ergonomia, né? Então eu fiz primeiro a especialização em ergonomia do que a própria graduação de engenharia, né? Legal. Eu era pedagogo, né, pela Universidade Federal, e aí fui da primeira turma da especialização de ergonomia na Universidade Federal, daqui de Pernambuco. E me encantei com a ergonomia, né, a engenharia de fatores humanos, né? Como eu poderia unir a minha formação de educação com a engenharia. Então, a ergonomia, ela foi o grande cupido, né? Foi ela que fez esse casamento entre todo o conhecimento humanista que eu vinha trazendo e construindo na área da educação para fazer a transição para entrar um pouco nas ciências exatas. E a ergonomia, ela por ser um conjunto de ciências, ela não é uma ciência em si, mas ela é uma disciplina científica, né, que bebe de diversas áreas do conhecimento. Ela trouxe a engenharia do trabalho, a engenharia de segurança do trabalho mais para a minha formação. Entendi. Então deu uma liga muito forte e essa liga ela permanece até hoje. Eu acho que você já tinha aí uma chamazinha da ergonomia dentro de você que só fez precisar de um gatilho, né? Precisava. Chegou esse gatilho. Que foi a engenharia que chegou e eu pude, né, rapidamente juntar a engenharia e a ergonomia. E era uma coisa que sempre me preocupou, Aldenor, porque eu vejo hoje, e já há algum tempo, que poucos engenheiros eles têm se interessado pela praxis da ergonomia, sim, o fazer a ergonomia, né? Eles sempre acham que não são competentes o suficiente para isso, acham que a ergonomia é um tema muito difícil, complexo, multidisciplinar, interdisciplinar, sim, transdisciplinar, né? Precisa ter realmente uma capacidade de estudar o ambiente de trabalho, né, de forma tridimensional, né, o hardware, o software e o mindware, né, olhar o sistema homem, tarefa, máquina, né, a ergonomia enquanto uma possibilidade de otimização de sistemas de processos produtivos. Então, as pessoas se cansam antes de começar. Não, Rogério, professor, é muito assunto, eu tenho que entender do homem, eu tenho que entender da ergonomia física, né? Eu tenho que entender da ergonomia cognitiva, que é uma coisa que fica meio que distante dos engenheiros, né? Poxa, entender a mente humana, o processamento de informações, falar sobre memória. E olha que a nossa engenharia é a mais humana de todas. É a mais humana de todas, né? E aí eu tenho sido uma pessoa que tem defendido muito a presença dos engenheiros nessa praxis da ergonomia, né? A gente vem incentivando, né? A gente tem tido a oportunidade de ministrar a disciplina de ergonomia em alguns cursos de especialização em engenharia de segurança aqui em Pernambuco e fora, né? E também tivemos a oportunidade de ministrar as disciplinas de ergonomia nos cursos de medicina do trabalho, né? E até nos cursos de psicologia do trabalho, sim, né? Sim. Então muitas vezes é um engenheiro falando sobre ergonomia para psicólogos. Entendi. Né? Falando sobre, por exemplo, a clínica da psicologia, da psicodinâmica do trabalho, de Deju, né? Que é um assunto extremamente intrínseco à psicologia e à psicanálise, e a gente entra para falar para colegas da psicologia sobre a psicodinâmica do trabalho, sobre o adoecimento, né? Como as patologias relacionadas à mente, né? Ao estresse, ao burnout, à depressão, a ansiedade, ela tem impactado de uma forma muito latente o mundo do trabalho. Hoje, quando nós acompanhamos as estatísticas de adoecimento do trabalho, o top 1, top 2 são as doenças mentais, né? Oriundas de fatores psicossociais não
não bem administrados pelas organizações, numa realidade pós-pandemia, Sim, sim. né, onde a gente ainda nós saímos sequelados dessa pandemia, porque toda a forma de organização de trabalho ela teve que ser reformulada, Sim, né? E nós aprendemos, ganhamos, mas também perdemos. Isso, perdemos pessoas, Sim. perdemos muitas vezes a oportunidade de aprender em uma situação. A ergonomia ela tem uma coisa muito interessante, Aldenor, que ela sempre aprende muito com os 3 movimentos mundiais: as guerras, as corridas espaciais e as grandes pandemias, né? Então a engenharia, a ergonomia, ela aprende muito com isso. Ela se reformula. Então são eventos que são extremamente desagradáveis, sim, mas que trazem para a ciência, que trazem para a ciência do trabalho, né? A engenharia do trabalho, novos saberes, novas tecnologias de aplicação direta. E a ergonomia, ela é aquela disciplina científica que ela está atenta a tudo que possa melhorar a performance e a otimização do trabalho, tendo o ser humano dentro de uma centralidade. Então, a ergonomia, antes de tudo, ela é antropocêntrica, né? É a engenharia a partir do homem, a partir do ser humano. E o seu conforto. Porque se a gente consegue focar isso, né, o sistema ele é feito pelo homem, para o homem, com o homem. Então, por mais híbrido hoje que nos assuste, né, as novas tecnologias, a inteligência artificial, né, a internet das coisas, os big dados, né, toda essa corrida tecnológica que a gente está vivendo agora, e olha que nós acabamos de sair de uma pandemia, sim, estamos em uma franca corrida espacial para Marte, né? Então, nós, infelizmente, nós estamos com algumas guerras no mundo, né? E isso traz reflexo. Isso traz reflexo. De todo jeito, chega nos ambientes de trabalho, chega nas famílias, chega nos ambientes de trabalho, né, Rogério? Isso. Me diga uma coisa, a gente está vendo aí, né, nesse mundo da ergonomia, muitas mudanças, é uma atuação multidisciplinar, mas eu lhe pergunto, a engenharia dentro desse contexto, né? Até que ponto faz diferença ou faz uma grande diferença a atuação do engenheiro, a expertise, o conhecimento, a formação do engenheiro, e principalmente um caso como o seu, de que atuou em campo, que você esteve em grandes estruturas industriais, inclusive, né, onde a gente tem a ergonomia como uma disciplina tão importante a ser implementada. Até que ponto essa vivência dentro de uma instalação, né, numa atuação como um engenheiro faz uma diferença e que isso, vamos dizer, ele reflete no estudo, no desenvolvimento, na implantação de um trabalho ergonômico? Perfeito, Aldenor. Veja, a ergonomia ela não é propriedade de nenhuma formação. Né? Ela tem esse caráter multidisciplinar. No Brasil, diferentemente da Europa, nós não temos cursos de graduação em ergonomia. Então, a formação do ergonomista no Brasil hoje se dá através da formação de cursos de especialização, que é aberto a qualquer área de formação, e a gente vibra por isso, né? Que venham psicólogos, que venham fisioterapeutas, que venham administradores, todos os tipos de engenheiros, né? Porque vão agregar visões diferentes. Que vão agregar visão. Então, no final, o que é que nós fazemos enquanto engenheiros? Nós projetamos ambientes de trabalho, nós projetamos equipamentos, nós projetamos ferramentas, e tudo isso gera a interface do homem, tarefa, máquina. Então, o conhecimento da ergonomia para a engenharia, ela é fantástica. Eu tive a oportunidade de estar à frente de alguns projetos grandes aqui em Pernambuco, como a retomada da indústria naval, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no estaleiro Atlântico Sul, em Suape, entrei como coordenador, saí como diretor de SMS, né, e entender o quanto a contribuição da ergonomia ela fez uma diferença na minha prática profissional, e o quanto, ao a gente incentivar os engenheiros que passaram por lá, engenheiros de construção, engenheiros de montagem, engenheiros de equipamentos, conhecer
né, as contribuições da ergonomia para a melhoria da performance, né, o quanto isso agregou, né, e isso era uma exigência muito forte da Petrobras, né. A Petrobras hoje ela é vanguardista, né, porque a ergonomia hoje ela não é mais chamada no Brasil de ergonomia só, sim, ela é chamada de ergonomia e fatores humanos. E essa área de fatores humanos ela tem tudo a ver com a ergonomia e tem tudo a ver com a engenharia. Então, ao conhecer para quem eu projeto, ao conhecer as limitações humanas, ao conhecer os fatores humanos, como, por exemplo, dimensões antropométricas, a questão da biomecânica, né, como o ser humano ele vai interagir com os postos de trabalho, com o uso das ferramentas, né? Como a questão antropométrica ela é importante para que eu possa conceber postos de trabalho que inclua, sim, todos os tipos de indivíduos, né? Os mais altos, os mais baixos, os magros, os obesos, né? A ergonomia do envelhecimento, que é uma área fantástica, que existe e que está em franca proporção, porque nós estamos envelhecendo, e os sistemas regulatórios previdenciários no mundo inteiro, não é só no Brasil, eles vêm adiando a aposentadoria em função do custo previdenciário. Existe um incentivo da contratação da pessoa com mais idade, isso, né? É um incentivo. Isso, sim, isso é uma contra-resposta, né, a essa questão econômica, né? Então, tem países, por exemplo, que o envelhecimento... O Brasil, nós ainda temos uma taxa de natalidade muito alta, né? Nós temos uma quantidade está diminuindo, vem diminuindo, a curva está apontando para uma tendência diversa, mas, por exemplo, eu trabalhei na Fiat, né, no projeto Jeep aqui de Goiânia, onde nós montamos a fábrica mais moderna do brand Jeep no mundo, né? Um investimento de mais de 8 bilhões em Goiânia, numa área sucroalcooleira, né, que não tinha experiência, assim como a indústria naval, não tinha experiência nenhuma. Falta tudo, né? Falta gente, falta tudo. Falta mão de obra capacitada, e a gente viu ali nascer uma planta de vanguarda, né, uma indústria 4.0. O quanto isso mudou na região, né? Isso. E o quantos postos de trabalho lá eles receberam os contributos da ergonomia, né? Então, na Itália, por exemplo, existe graduação em ergonomia. Em Portugal, existe graduação em ergonomista. Então, ele é um bacharel, ele é um licenciado, ele está apto a agir como um profissional de nível superior e ter uma prática. No Brasil, não. Nós somos engenheiros, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, educadores físicos, que se especializaram em ergonomia numa pós-graduação lato sensu, de pelo menos 360 horas. Então, a minha experiência me mostra, nesses grandes empreendimentos, tanto o naval quanto o automobilístico, o quanto os engenheiros que tinham conhecimento de ergonomia, eles se destacaram. Faz diferença. E eles foram reconhecidos, não só financeiramente, mas incluído em projetos. Tem um reconhecimento que não é só o financeiro, que a gente busca muito no nosso trabalho. Né? Não é só o financeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas fábricas da Fiat na Itália para trazer o projeto do Renegade para cá, né? Então, o quanto a ergonomia industrial ela é bem aplicada. Como o sistema regulatório também da Itália, ela é diferente do Brasil. Por exemplo, hoje nós vamos falar lá na frente sobre análise ergonômica do trabalho, né? Sobre análise ergonômica preliminar. O povo está esperando lá, a gente vai falar. A gente chega lá. Só que na Itália o processo de liberação, de licenciar uma empresa para operar, ela só acontece após uma análise ergonômica que, no mínimo, tenha 3 ferramentas ergonômicas aplicadas, né? A Snoxirello, a Ocra e a NIOSH. Então, esses projetos eles são submetidos ao governo, onde é demonstrado que a interação homem-máquina ela vai se dar dentro de parâmetros de conforto adequados, que evite o adoecimento, que é o que a gente vê hoje, infelizmente, ainda em países em desenvolvimento, né? A transferência de carga, de peso, de atividades extremamente manufatureiras
sob a responsabilidade do homem, com a pouca inclusão de máquinas e equipamentos que facilitem esse trabalho. Então, nos países da Europa, eles estão um passo à frente em relação a isso. Então, foi muito importante para nós irmos lá, com toda a humildade, e aprendermos, né, como fazer, como projetar sistemas de produção verdadeiramente e genuinamente a partir do homem, enquanto a sociedade. Então, a ergonomia, ela é a engenharia humana. Show de bola, eu falei que a gente ia ter entrega hoje. Eu sou suspeito, eu sou um apaixonado. Eu falei, né? Então veja, você que está agora acompanhando tudo isso que a gente está tratando aqui hoje, veja que maravilha, né? Quanto conhecimento a gente está aqui aprendendo, compartilhando, né? Agora, você que não é ainda associado da AESP, Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado de Pernambuco, você pode ser. Você não precisa nem ser pernambucano, você não precisa nem morar em Pernambuco. Inclusive, o nosso estatuto permite isso, porque a gente tem que seguir o estatuto. Mas o nosso estatuto permite que você, que é amante do nosso estado de Pernambuco, ou que quer atuar no estado de Pernambuco, enfim, ou que simplesmente adora a ESP, porque é o que ela faz para você, o que ela entrega para você. Mas, enfim, você que ainda não é nosso associado, vai lá, vai no nosso site, tem uma guiazinha lá. Quero ser sócio. Procura lá o que é que acontece, o que é que precisa para você ser sócio. Rogério Mota é nosso associado, já tem de longa data, né? Ele acompanha todo esse movimento, o crescimento da entidade no Brasil inteiro, sendo reconhecido no Brasil inteiro. E você vai ter muita vantagem. Você tem um network sensacional, né? O que a gente aprende compartilhando com os amigos no grupo do WhatsApp, nos eventos presenciais, nas conversas depois, fora, como agora, enfim, são 2 associados da ESP, né? Você tem um clube de vantagens com descontos em mais de 10 mil estabelecimentos em todo o Brasil, né? E a anuidade que você paga só de ingresso de cinema, eu já tiro a minha todo ano, só de desconto de ingresso. Eu disse a Rogério aqui, Rogério, a minha anuidade só de ingresso de cinema eu já tiro. Mas tem pizza, você tem escola, você tem curso, você tem plano tudo. Plano de saúde, tem tudo, né? Plano de saúde, você tem tudo. Então, só disso aí, para você que gosta de ter um descontozinho a mais, isso é uma maravilha. Então, vai lá, se associa, porque do ponto de vista financeiro já não é nenhum problema, há muito tempo, né? Inclusive, você se inscrever hoje, você vai ter uma anuidade proporcional, você não vai pagar nem a anuidade do ano inteiro. Até o mês de julho, quando a gente renova as anuidades, você só vai pagar proporcionalmente. E nem é muito, parece até que é, né? Eu estou falando financeiramente, mas nem é muito, tá? Vai lá. Enfim, se associa, seja membro desse grande time, tá bom? A gente finaliza aqui esse primeiro bloco, a gente vai ter mais 2 blocos falando sobre a engenharia e a ergonomia, tá bom? Vamos lá. Chegando agora no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho, né, Rogério? Aqui, ó, tá o podcast, a ESP Fala, aqui na nossa canequinha aqui oficial. Rogério, hoje você entende que há uma falta de engenharia na ergonomia ou há uma falta de ergonomia na engenharia? Ou ambos? Me explica isso pra gente. Essa pergunta é bem provocativa, né? E assim, geralmente as pessoas me fazem essa pergunta e às vezes eu surpreendo, porque não dou muitas vezes uma resposta que as pessoas querem ouvir, né? Tá certo. Mas eu vou falar assim, conhecimento de causa, né? Com muita razão, mas também com sentimento, né? Eu acho que são ambos. Eu acho que falta a gente construir de novo, retomar este casamento. Então você está dizendo que isso é hoje, não era 100%, não era exatamente assim. Não, está não mudando, era. Tem alguma mudança? Tem, né? Há um distanciamento, né? E isso é por conta dos nossos... Eu atribuo isso às formações de engenharia mesmo. Certo. Né? Então, hoje no Brasil tem mais de 100 tipos de especialidades de engenheiros, de engenharia. Né? Pouquíssimas são aquelas que na graduação você já consegue ter uma disciplina. Estou falando agora como professor universitário. Conseguem ter uma disciplina bem construída de engenharia de segurança, que fala de risco, que fala de perigos, que fala de controle, né? E pouquíssimos ainda aspectos que falem de fatores humanos, que é o que a ergonomia ela detém, que são saberes, são competências que podem levar esse profissional de engenharia a projetar
a conceber, levando em consideração a centralidade do homem. Né? Nós ainda amargamos um resultado muito ruim mundial. O Brasil ele ainda é o terceiro colocado em número de acidentes de trabalho. Né? E a grande maioria desses acidentes está relacionada diretamente por uma série de negligências. A parte física, né? Aos equipamentos, às proteções de máquinas, aos trabalhos em altura, aos trabalhos em ambientes confinados, em temperaturas extremas, né? A própria permissão do homem colocar o seu corpo de frente com um perigo iminente, né? Ele é decepado, ele é imprensado, ele é esmagado, né? E aí vem aquela pergunta, por que isso ainda acontece? Onde é que nós, engenheiros, estamos falhando? Né? Porque a omissão, ela é uma falha. Sim, eu não posso das ser, mais graves. não é? Eu não posso ser um engenheiro civil que projete um ambiente, uma instalação predial, que eu saiba que vai ter uma sequência de construção, né, seguindo várias etapas de uma obra, e não leve em consideração a cada etapa daquela o fator humano. O que é que vai ser requerido deste homem? Que homem é este? Que saberes ele tem que trazer? Que competências? Quais são os seus achados culturais? Né? Como está o seu estado emocional? Quais são as suas aprendizagens? Ou seja, eu simplesmente aloco um ser humano dentro de um sistema dinâmico sem conhecê-lo. A mesma coisa para os engenheiros mecânicos, para os engenheiros que projetam máquinas e equipamentos. Né? A gente vê, né, a questão da falta de ergonomia no posto, os engenheiros eletrônicos, mecatrônicos que projetam PLCs, IHMs de máquinas. Né? Essa semana, Aldenor, eu estive numa empresa aqui local, na divisa da Paraíba com Pernambuco, e o IHM da máquina, que é aquele computador de bordo, tudo escrito em coreano. Olha só. Todos os, que problema, em coreano. E aquele operador simples, humano, né? De uma zona rural, e aí operando um equipamento de uma alta complexidade, que fazia a movimentação de terras. Né, um equipamento. E eu perguntando para ele, né, claro, aí eu estava fazendo nós fomos fazer uma avaliação da pesquisa do nível de maturidade da cultura de segurança dessa organização, mas aí eu colei com ele na cabine e digo, o senhor agora vai me explicar o que é que o senhor está vendo aí neste monitor, porque eu olho e não entendo nada. E ele disse, olha, doutor, eu olho porque tem que olhar. Mas eu digo, como é que você se interrelaciona com ele? Quais são os problemas? Ele faz um barulho, aí eu sei. Então, ou seja, os pictogramas, os sinais, né? Veja, isso tudo é design. Sim. Isso tudo é o projetar. Né? Então, eu disse, como que você aprendeu? Não, eu entrei no lugar do meu pai. Ele se aposentou, e antes dele se aposentar, eu fui colocado junto dele como carrapato, e aprendi a operar, mas é muito a sensação. E era realmente agora uma máquina caríssima, de uma tecnologia de ponta e que não levou... Quer dizer, aí vem o bichinho da engenharia, da NR12, né? Não pode. Os visores, os manuais têm que estar na língua vernácula, né? Ali não tem nada de língua vernácula, está em coreano. Hoje a gente tem tecnologias que facilitam, né? A gente vai ter, inclusive, um dos podcasts nossos falando sobre tecnologias, e uma delas é a tradução, né? A gente tem hoje ferramentas que vão facilitar isso. Até conversando, um dia eu vivi uma experiência assim, tinha uma máquina chinesa, um trabalho sobre NR12, inclusive, uma indústria cerâmica, a gente tinha um consultor, né, chinês, e aí eu tive essa experiência de tratar com ele. Primeiramente eu fiz uma tentativa de conversar em inglês, eu perguntei se ele falava inglês, a gente tentou, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu falar inglês, né? Mas ele tinha uma solução. Ele tinha o celular e tudo que eu falei
passava, imediatamente ele traduzia para o chinês, ele falava para o dispositivo e aí eu escutava em português. Então a gente tem suprido alguns problemas nesse sentido. O engenheiro sofre, né? Vai para o céu com tripa e tudo, né? Então, uma das coisas que eu perguntei a ele era... inclusive, que na hora que a gente estava conversando, surgiu um sinal sonoro e eu perguntei o que é isso. Aí ele disse, esse eu não conheço. O senhor está aqui, é a primeira vez. E aí, e se for um sinal de alerta iminente de algum perigo que algum dos sensores da máquina estaria percebendo e estaria tentando comunicar para o operador? Então, a gente vê o quanto ainda, né? E é uma empresa que funciona 24 horas por dia. Sim. É de commodity, então é 24 horas por dia, não pode parar. Então, onde está a segurança? Né? Onde está a segurança embarcada? Né? A gente fala muito em tecnologia embarcada, mas onde é que está, então, o projetar para a segurança, né? O design for safety, né? Que a gente chama o DFA, o Design for Assembly, né? De montagem, né? Então, a engenharia ela precisa em todas as suas áreas de competências, a mecânica, a civil, a química, ela precisa ter um olhar diferenciado sobre o homem, né? Então, a ergonomia ela deixa dentro do período de formação de 5 anos do engenheiro, de fazer parte dessa competência. A gente precisa preparar professores, né? A gente tem poucos laboratórios de pesquisa, né, dentro das universidades aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer o doutoramento na Universidade do Porto, lá em Porto, em Portugal, e o laboratório de ergonomia seguramente tinha equipamentos avaliados em mais de 250 milhões de dólares. Né, dentro de um laboratório. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente fica, né, como um bom brasileiro, se virando nos 30, né, para formar esses engenheiros, para formar esses graduandos, pouco, né? Fazendo muito com pouco, né? E aí eu digo, aí eu reforço para a gente fechar, é que realmente falta ergonomia na engenharia, mas também falta engenharia na ergonomia. As empresas elas têm já é pacificado que elas precisam ter um profissional de ergonomia dentro dos seus quadros, mas de todas as empresas que eu assisto, ou que eu faço algum trabalho, ou que eu convivo, as que têm ergonomistas, todos são fisioterapeutas. É verdade. Né? Não tem um ergonomista dentro dessas empresas que seja, de fato, oriundo da engenharia. De repente, a gente não está conseguindo vender a ideia de que a engenharia é o ponto de partida, né? Porque quando ela não falha, eu não preciso necessariamente até de um fisioterapeuta, e aí eu não vou ter o problema. Isso, né? E eu honro muito a praxis do fisioterapeuta, porque ele tem a oportunidade de fazer a especialização em ergonomia e tudo mais, mas muitas vezes foge a ele elementos da concepção, da projetação, da intervenção ergonomizadora. Sim. Né? O repertório muitas vezes é baixo, que é porque a sua formação ela é extremamente humanista, ela entra para olhar, mas na hora de intervir, no capítulo 10 da análise ergonômica, que diz assim, agora é a hora de implementar as medidas corretivas. E a engenharia está antes de tudo. Falta repertório. E esse repertório é algo muito mais presente na vida do engenheiro, porque a formação nossa é para sermos resolvedores de problemas. Né? O engenheiro ele só existe para isso, para resolver problemas. Perfeito, show de bola. E o que é que a ergonomia agrega em termos de saberes para um profissional de engenharia, para um profissional, por exemplo, que recém-formado na engenharia de segurança do trabalho, fez uma especialização agora, o que é que ele ganha se ele fizer uma pós-graduação, por exemplo, uma outra especialização em ergonomia? O que é que ela traz a mais para ele? Olha, Adenor, você sabe que uma das coisas que mais me entristece é que hoje em Pernambuco nós não temos, nesse momento, nenhuma especialização aberta em ergonomia. Que já foi muito forte. Eu quero muito que a gente, na parte de 2025, até pela ESP mesmo, a gente consiga, né, fomentar essa discussão e trazer um outro programa de formação de ergonomistas. Porque é uma área que você veja, nós dois somos peritos, né? Nós fazemos perícia judicial. Sim. E fazemos assistência técnica pericial. Né? Eu conto nos dedos de uma mão
os nossos colegas engenheiros que fazem assistência pericial ou perícia judicial em ergonomia, em litígios que envolvem ergonomia. Né? Esse campo ele termina tendo como presente a maioria dos profissionais vindos da fisioterapia. É fato, né? Isso é fato. Já comprovei isso. E aí eu sinto muito falta. Esse é um espaço que podemos avançar. Né? Então, a ergonomia para a engenharia ela é um campo fértil de trabalho. Nós temos, desde a intervenção da ergonomia nos escritórios de arquitetura, nos escritórios de projeto. Nós temos agora, retomando aqui a obra da refinaria, da Reneste. Então, essa semana eu fui consultado se podíamos compor o quadro de dos consórcios que estão revendo todos os aspectos ergonômicos das linhas do trem que está sendo montado. E a gente aceitou o desafio, vamos botar alunos bolsistas, vamos colocar pesquisadores trainees para fazer isso. Então, existe a ergonomia dentro desse fazer para o engenheiro. É fácil? Não é. Mas ele tem que se mostrar pronto para isso. Né? Existe uma frase que diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Né? Então, quanto mais engenheiros tivermos prontos, mais espaço dentro da atuação profissional com as ferramentas da ergonomia ele vai atuar. Perfeito. Excelente. Eu sou muito otimista, eu acho que tem muito campo aí, eu tenho negado algumas atividades por falta de braço, por falta de gente. Eu tenho preparado muita gente em relação a isso, mas ainda não é suficiente. E a gente sabe que a economia está aquecendo, né? A gente está estamos vivenciando agora a migração de uma tecnologia, de uma indústria 4.0 para uma indústria 5.0, num tempo precoce. Nós, enquanto tecnologistas, toda essa onda nova da inteligência artificial e de todas as novas tecnologias só iria acontecer em 2030, e está acontecendo agora. Hoje. Foi antecipado e nos pegou de calças curtas, porque nós não temos essa quantidade de mão de obra preparada. Então, a indústria 5.0, assim como a ergonomia 5.0, ela precisa se casar, porque ela é calcada em 3 pilares: inteligência digital, né? A questão da sustentabilidade, né? E a prática do conforto, né? Para que o usuário ele possa ter eficácia, para que ele possa ter essa ajuda dessas tecnologias. E assim, existe um mito, né, que todo mundo pergunta: professor, essas novas tecnologias vai tirar o emprego das pessoas? Não. A resposta é não. Ela não vai tirar o emprego de ninguém. O que vai tirar o emprego das pessoas é o não abrir-se para esse novo aprendizado. Então, os profissionais que não se abrirem para trazer para a sua prática profissional, para a sua praxis, o conhecimento das novas tecnologias, esses sim vão perder os empregos. Mas tecnologia nunca tirou o emprego de ninguém. Isso é uma grande falácia, e enquanto engenheiro, enquanto pesquisador, professor de formação, eu acredito muito nisso. Olha, tá aí, você viu, foi um recado direto para você, foi um recado forte. O Rogério, ele falou com você, olhou para você e disse para você: olhe, preste atenção nisso, tá? Aí. Você tem que seguir esses conselhos, né? E siga o outro conselho. Você gostou, tá gostando? Vá lá, inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu, dê um like poderoso, né? E compartilhe, se ainda não compartilhou, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa especial. Não precisa ser para 10, compartilhe com esta pessoa, porque esse conteúdo é especial, assim como você é especial para a gente. E agora a gente vai para o bloco 3, o bloco final, se despedindo aqui, com o coração apertado, mas a gente vai para o bloco 3 para a gente finalizar esse super bate-papo no podcast ASP Fala. Vamos lá.
Agora vamos entrar no terceiro bloco, né, desse bate-papo, além do conforto, né? A engenharia, né, dentro dessa ergonomia. E agora a gente vai falar um pouco sobre as questões normativas no contexto nacional, falando da NR1, né, que trouxe aí o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que trouxe o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, e a ergonomia dentro desse contexto. Onde é que a ergonomia casa aí, Rogério, com o PGR? A gente tinha uma vivência do PPRA, dos riscos físicos, químicos e biológicos, e aí o PPRA nunca falava em ergonomia, mas como é que o médico do trabalho analisava as questões ergonômicas sem ter um documento de ergonomia? E até a gente já tinha NR17, mas na prática poucas empresas faziam documentos ergonômicos. Hoje a gente tem um PGR, que já entra os riscos ergonômicos. Como é que está essa relação ergonomia e PGR? Veja, Aldenor, a gente vem passando dentro desse marco regulatório, por alterações nas normas regulamentadoras. Sim. E a primeira mudança foi a mudança da NR1, que é a mãe de todas as NRs, né? E ela trouxe para dentro da nossa regulação o GRO, que é o Gerenciamento do Risco Ocupacional, que é a filosofia. Né? É o modus operandi, é o modus pensante de como a gente vai reformular a prática e a aplicação de todas as 38 NRs, né, a partir dessa filosofia. Então, com a mudança do GRO e a atribuição do PGR enquanto ferramenta que vai aplicar essa filosofia, né, ela trouxe os riscos para além do que o PPRA trazia, né? Sim, como você falou, né, ele incluiu os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos, né? E a gente só tinha essa configuração no antigo mapa de riscos da NR5, né? Pois bem, com essa mudança toda do PGR, ele passa a ser um documento vivo, né? Ele passa a trazer a obrigatoriedade do empregador, né, das empresas, a identificar os perigos e estabelecer as medidas de gerenciamento dos riscos. Então, e aí nesses riscos não é mais só o físico, químico e biológico, entra os ergonômicos e de acidentes. Então, como fazer? Né? De novo, a gente volta para o calcanhar de Aquiles da engenharia, que é os engenheiros não se sentirem competentes para falar de ergonomia. Então, isso vem ajudando muito, né? Eu tenho a busca de cursos, de produção de artigos, né? Colocando para esses engenheiros que eles agora vão ter que entrar no PGR conhecendo o mínimo de ergonomia, para que ele possa fazer o que o PGR pede, que é um inventário de riscos. Né? Então, o inventário de riscos, né, ele tem que olhar pelo menos 5 aspectos que a gente recomenda da ergonomia. A parte de mobiliário, a parte postural, né, as posturas que são exigidas no trabalho, a questão da ergonomia organizacional, os aspectos ambientais e os fatores psicossociais. Né? Que é outro calcanhar daqueles também. É o né? que está se falando hoje. Eu, enquanto engenheiro, eu vou invadir o saber da psicologia ao olhar o comportamento humano, ao olhar agentes estressores? Vai sim, e não tem como fugir disso. E os nossos amigos psicólogos que nos perdoem, né? Mas nós vamos ter que catalisar esse casamento de novo com a psicologia. Né? E eu digo sempre isso, a minha esposa é psicóloga. Olha, né? Então já está treinada. E ela tem um olhar muito aberto em relação a isso. Né? E eu tenho convivido muito com o pessoal da psicologia social dentro das universidades, né? Que tem abraçado a ergonomia e fatores humanos como uma coisa presente. Né? Então, Rogério, o engenheiro ele vai ter que ser um psicólogo? Não. Ele deve estudar a produção da psicologia sobre os aspectos psicossociais. Então, a psicologia ela tem trazido para a gente, Aldenor, uma série de ferramentas acadêmicas e científicas, diversos instrumentos que nós conseguimos aplicar como engenheiros no inventário de riscos, que conseguem ir no ambiente de trabalho Sim. e capturar
uma série de aspectos que envolvem a questão psicossocial, né? A instabilidade, né? Aqueles ambientes extremamente rígidos que não permitem que você traga uma personificação sua para o ambiente de trabalho, rígido ao ponto de impedir que o trabalhador ele possa ser ele mesmo no trabalho, com todo o seu arcabouço emocional, sociológico, né? Da antropologia, né? Ou seja, a história dele, quem é aquele sujeito, em que dimensão cultural ele está trabalhando, né? O quanto as suas ideias elas são respeitadas, enquanto é dado a ele a liberdade dele fazer do jeito dele. Então, todos esses aspectos que, quando desrespeitados, que, quando depreciados, eles impactam negativamente na vida do trabalhador, gerando, no primeiro momento, um afastamento dele do seu locus, sim, né, enquanto ator e autor de sua historicidade, sim, sim. Né, ou seja, ele enquanto sujeito ativo do entregar o trabalho pago enquanto empregado, né, e o quanto as questões de assédio moral, assédio sexual, né, a falta, muitas vezes, de respeito no trato com o ser humano, o desrespeito pelos seus aspectos antropológicos, a sua religião, a sua sexualidade, né? O seu histórico profissional, o saber construído que ele traz de uma empresa para outra ao longo da sua vida. Então, quanto a esses aspectos de subjetividade, eles podem impactar negativamente dentro do ambiente de trabalho, e aí o inventário de riscos trazido pelo PGR, hoje ele pede que nós desenvolvamos essas competências para aí capturar essas informações durante. Então, ele não precisa ser um psicólogo, mas ele precisa entender que a psicologia ela produziu instrumentos de análise através de instrumentos de avaliação. Ele não é psicólogo, mas não impede ele estudar o que a psicologia prega. Não, né? E estudar o que a academia tem produzido, sim, em termos, sim, de instrumentos de avaliação. Então, vários autores, eles têm publicado uma série, e a gente tem hoje, dentro das ferramentas de análise ergonômica, uma série de ferramentas de avaliação psicossocial. Perfeito. É preciso que o engenheiro ele estude para que ele possa ocupar. Agora, no momento em que ele está fazendo o inventário de riscos, todos esses achados eles têm que ser trazidos dentro da organização para o comitê de ergonomia, que deve ter um psicólogo, um analista de RH, não que deixa de ser multidisciplinar. E aí, de novo, o comitê de ergonomia ele vai receber essas informações, esses achados do inventário de riscos, sim, para fazer. Então, um inventário de riscos bem feito, ele atende o que a NR17 chama de análise ergonômica preliminar. E era aí que eu ia pegar, certo? Por quê? Logo do que se comentava do que seria o PGR, do que seria a introdução dos riscos ergonômicos, para mim que atuo em consultoria também, na elaboração do PGR, o primeiro desafio é até onde vai o risco ergonômico dentro do PGR. Porque a gente fala, o PGR ele tem que reconhecer o risco, ele tem que avaliar o risco e propor melhorias. Até onde vai essa avaliação para que ela não avance dentro, por exemplo, do que a gente pensa de uma análise ergonômica do trabalho, da ET. Existe um limite. Até onde vai esse limite? Mas foi o primeiro desafio. Né? Isso não foi fácil. Não, né? Foi fácil. Foram muitas discussões. Não foi o primeiro PGR que saiu do jeitinho que a gente entendia. Não mesmo. Adaptando, ajustando. Hoje a gente já tem um PGR que, bom, eu acho que aqui é esse o limite da ergonomia dentro do PGR. E como chegar nesse limite? Veja, antigamente, a ergonomia ela é um trabalho denso, né? Onde você, como eu falei, você olha a parte física, cognitiva e organizacional. Então, muitas vezes, na hora de elaborar um PGR, né, a pergunta é, eu tenho que fazer uma análise ergonômica para 100% dos postos de trabalho, se eu sei que tem postos de trabalho que não tem tantas demandas cognitivas, biomecânicas, não tem demandas que apresentem constrangimentos posturais, por exemplo, eu vou dar a mesma carga
de um outro posto de trabalho que eu sei que tem aspectos posturais, aspectos de desgaste físico, de carga alta mental, de carga física mental. E aí qual é a grande fronteira? É isso. No PGR, vamos fazer a análise ergonômica preliminar. Nessa análise ergonômica preliminar, através do inventário de riscos, nós devemos olhar esses 5 aspectos que eu falei. A parte do ambiente físico, a parte postural, né, a parte psicossocial, a parte organizacional e mobiliário. Se eu olho esses 5 aspectos no meu inventário de riscos, para 100% dos postos, eu mato o que a lei pede que seja uma análise ergonômica preliminar. Agora, onde vai a proposta do PGR? Até onde ele vai propor? Porque pode ser que você perceba, eu tenho uma situação simples, controlada, e eu consigo propor algumas melhorias já aqui no próprio PGR. Perfeito. O que é que você não deveria propor no PGR e ser, assim, objeto de uma análise ergonômica do trabalho? O que é que a norma ela traz no seu conceito? O limite de uma análise ergonômica preliminar para uma análise ergonômica do trabalho é quando eu tenho uma demanda que precisa ser pesquisada com mais profundidade, com mais afinco. Então, ou seja, quando eu ainda não diagnostiquei completamente. Você não chegou... Então não é só uma questão de o que é que eu vou propor, é primeiro eu preciso entender bem esse post, aí eu não consegui chegar nessa conclusão. E respirar bem muito. Respire, né? Você, na análise ergonômica preliminar, você faz o básico. Mas você é capaz de, naquele momento, enxergar que aquela demanda, as origens daquela demanda, ela tem... é de uma natureza mais complexa. E aí você para o PGR com a análise ergonômica preliminar e destaca esses pontos e leva para a análise ergonômica do trabalho. A norma diz que a análise ergonômica do trabalho ela deve ser feita quando? Pelos achados médicos, certo, pela incidência e prevalência de doenças e queixas, né? Elas estão apontando que um determinado setor ou posto de trabalho vem demonstrando essas exigências, ou quando, na própria análise ergonômica, bem feita, preliminar, o avaliador, o analista de riscos, ele entende que que só aqueles 5 tópicos que eu falei, eles vão precisar de mais tempo de aplicação de uma metodologia de intervenção ergonomizadora. E aí eu congelo aquela informação e levo para a análise ergonômica preliminar. E aí, Aldenor, a grande sacada é essa, que nós não precisamos fazer a análise ergonômica para 100% dos postos de trabalho. Você está falando do trabalho. Isso, da análise ergonômica do trabalho, que é isso que vai diferenciar. Então, em resumo, voltando para ficar bem claro para você, na análise ergonômica preliminar, onde nós constituímos o inventário de riscos, nós varremos 100% dos postos de trabalho da organização. Perfeito. E deixamos para a análise ergonômica do trabalho aqueles postos que possuem uma complexidade maior. Quer seja pelos achados médicos, e aí vem a integração da engenharia de segurança do trabalho com a medicina do trabalho, onde o médico do trabalho pode, através dos seus achados, né, das suas estatísticas, das suas análises epidemiológicas, mostrar as incidências e as prevalências das patologias ou das queixas. As queixas como antecessor da cronificação do processo de adoecimento. Trazendo para a engenharia o alerta. Olha, aquela atividade, aquele posto... Aí a gente pega esta demanda, modela esta demanda e traz para a análise ergonômica do trabalho. Eu vou lhe fazer uma perguntinha para a gente fechar esse bloco. Agora, antes de fechar esse bloco, eu já vou dizer. O que foi comentado aqui foi sensacional. Deixa um comentáriozinho lá. O que é que da fala do Rogério você gostou? Diz lá, o que é que você mais gostou desse bloco, que ele está muito além, né, eu diria assim, do que a gente imaginava que ia falar aqui, né? A gente está conseguindo, né, extrair aqui, junto com o Rogério, um conteúdo sensacional sobre ergonomia. E o que é que você achou dessa última fala dele? Fala aí, o que é que se destacou ainda mais nesse último comentário que o Rogério fez para a gente? E aí eu vou fazer uma perguntinha aí a mais, finalizando aqui, porque é dúvida